Então, Ronaldo ia trazer a palavra, aí numa madrugada, o Senhor realmente trouxe ao meu coração para nós fazermos um alinhamento. Hoje eu quero lembrar com vocês que em 2022 nós trouxemos uma palavra aqui, desentulhando os poços. Quem se lembra? Lembra? Ok. E aí, baseado nisto, o Senhor falou que nós precisamos novamente fazer um alinhamento para que esse ano flua de forma gloriosa, poderosa, e que a gente receba aquilo que os nossos corações estão tão ansiosos. E eu creio que isso virá. Promessas de Deus virão se nós estivermos totalmente alinhados, porque tem um lugar da presença, da bênção. Então, a bênção, ela vai nos seguir e ela vai nos encontrar. E ela só vai nos encontrar no lugar posicionados. Amém? E aí, pode passar o próximo. Toda essa palavra, o Senhor me deu, e eu coloquei ela inteira aqui no PowerPoint. Eu achei bom fazer isto, porque eu quero que vocês tenham uma boa reflexão e prestem bastante atenção na cor da letra. Quando tiver sublinhado, é muito importante que você esteja bem conectado aqui agora. O alinhamento, hoje, nós vamos fazer uma reflexão de fatos que nós vivemos, mas não é uma reflexão profunda, mas aquilo que o Espírito Santo me trouxe na madrugada. Então, nem precisa tirar foto, porque se quiser eu passo o slide. Tá bom? Pode ser. Se a foto for para o slide. Inclusive, a igreja, se desejar, pode mandar, né? Então, a FBCC foi um sonho de Deus. Nós nascemos de um sonho de Deus. E a FBCC nasceu de um sonho. Pode passar. Um viver simples, um ensino verdadeiro da palavra de Deus, comunhão, alegria, um só pensamento, reuniões espontâneas, sem rigores de rito religioso, liberdade no Espírito Santo, uma só visão, reino de Deus, famílias benditas. Vocês conseguem ler aqui embaixo? Está conseguindo ler aqui embaixo? Não, quem está aqui na frente não está conseguindo. Então, eu vou pedir para tirar aqui, para a gente poder conseguir, né, então. Eu acho que vai ser necessário. Porque se eu coloquei aqui, foi exatamente para que vocês pudessem enxergar. Eu vou deixar aqui, tá bom? Então, prestem atenção. Viver simples. Ensino verdadeiro, comunhão, alegria, um só pensamento, reuniões espontâneas, sem rigores de rito religioso, liberdade no espírito, uma só visão, reino de Deus, famílias benditas. Nascemos com esse propósito. Quando o Senhor colocou em nossos corações, o Senhor trouxe essa visão. E nessa visão, nós temos buscado permanecer. Para nós é muito importante que sejamos uma igreja coerente com aquilo que Deus trouxe para vivermos. Nós buscamos isso intensamente e oramos sempre para que o Senhor não permita que a gente se desvie disso, que a gente permaneça com essa essência, a essência do nosso chamado. Próximo. O nosso alvo é ser semelhantes a Jesus e fluir na dependência de Deus. Então, o que nós buscamos com os ensinos, com as ministrações, com as palavras, é essa semelhança a Jesus. Para nós é muito importante a natureza de Jesus ser formada em nós, o caráter de Jesus vindo sobre as nossas deficiências e sermos dependentes de Deus. E o que é dependência de Deus? É consultar a Deus, é falar com Deus,
é ouvir a Deus e obedecer. Então, a dependência é esse processo que culmina na obediência. Mas a gente vai alinhar uns fatos que aconteceram, os últimos fatos. E pode passar. Anos atrás, Deus me deu uma palavra, eu preguei. E a palavra foi: a nossa bandeira é o amor, o Cristo, o Senhor. Quem lembra dessa palavra? Ok, então, certo. Então, nós pregamos essa palavra, porque o Senhor, eu estava numa viagem, foi uma coisa muito impactante. O Senhor disse: fala para a minha igreja que a bandeira é o amor. Impunhem a bandeira do amor. Vocês precisam amar uns aos outros, manifestar o amor. E isso é minha natureza. Eu sou amor. E eu liberei essa palavra. Mas o que aconteceu, queridos? Uma avalanche de informações vieram e, com isso, muita confusão nós vivemos. Então, nós passamos etapas difíceis, a igreja sofreu muita pressão nessas etapas e houve confusão. Essas etapas que eu digo foram a pandemia e a política. Foram 2 momentos bem delicados que nos pressionaram para a gente não liberar amor. Entendem? A gente teve muito medo. Então, a gente, na pandemia, muito medo, então a gente se isolou, a gente não conseguiu estar com as pessoas, e nós sentimos essa pressão realmente de não amar. E depois veio a situação da política, que também pressionou para que a natureza de Cristo não fosse revelada em nós. E o nosso entendimento é dentro da palavra de Deus. Então, o nosso Salvador é Jesus Cristo, o Senhor. Com a segunda etapa, essa frase aí do final, foi a segunda etapa a respeito do senhorio de Cristo na política. Né? Nosso entendimento é dentro da palavra de Deus e nosso Salvador é Jesus Cristo, o Senhor. Isso foi proclamado aqui. A igreja não precisa de uma autoridade política para cuidar dela. Qual é a autoridade que cuida da igreja? Amém. A autoridade que cuida, ama a igreja e realmente a igreja vai prevalecer por causa dessa autoridade. Jesus Cristo. Próximo. Foram 2 candidatos, 2 homens. Um que a plataforma era X, outro que a plataforma era Y. Vocês estão entendendo? Ok? Porque eu não quero falar de política, tá bom? Nós não vamos falar de política. E escolhemos o candidato pela plataforma, mas não nos posicionamos por perfeição, solução ou salvação. Ok? Porque, como disse há pouco, Salvador só um, Jesus Cristo. Próximo. Y ganhou, e foi pela soberania de Deus. Entendam isso. Hoje nós precisamos acabar definitivamente com todas as ideias e maquinações das nossas mentes que Deus não é soberano. Porque Deus é soberano absoluto sobre as nações. E em Salmo 22, 28 diz: pois ao Senhor pertence o reino, Deus governa as nações. E aí é um ponto final. Deus governa as nações. Deus é o nosso governo. X e Y são políticos. Na política existe um governo de intrigas, traições, mentiras, falcatruas, corrupção, engano. O humanismo reina. O humanismo reina. É tanta impureza que o limpo se suja. Deus falou isso comigo na madrugada. Há uma lama de sujeira
na política que suja quem se envolve com ela. Próximo. Mas se o cristão vota na pessoa do político, ele está errado. Deus falou isso comigo também. Porque passa a confiar, admirar, enaltecer uma pessoa, um ser humano. Isso rouba o coração e leva à idolatria. É uma atmosfera sutil e fatal para a vida espiritual do cristão. Pare um pouco e pense nessa frase. Nós não podemos ter uma pessoa ideal, porque não existe uma pessoa ideal. E quando a gente coloca uma pessoa, a gente também não quer ver os defeitos dela. E nós somos totalmente iludidos por não ver defeitos que são notórios. Isso é idolatria. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da sua humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta de Deus. O coração vai ficar afastado de Deus porque está confiando numa humanidade mortal. A política é humanismo. Próximo. Tivemos um quadro de violenta emoção, paixão, apaixonados. A igreja, precisamos nos arrepender. Igreja, nós precisamos nos arrepender. Paixões era uma coisa que era muito notório. As falas na mídia, a fala na internet. Queridos, nós precisamos nos arrepender. Filhinhos, guardem-se dos ídolos, das paixões. 1 João 5, 21. Sabe, amados, o Senhor falou para mim, a política é um debate de egos, obra do ego humano, com muita manipulação, domínio e controle. E o que a gente pede para ser meditado aqui na igreja? Ego transformado. Nós precisamos de ter um ego transformado. E um ego transformado é viver aquilo que Jesus é, que Ele foi como pessoa, como Ele viveu e como Ele é hoje, Senhor. E o ego transformado é não estar buscando os seus interesses, mas o interesse do reino de Deus. Isso é ter um ego transformado. Não é para o pobre, a política não é para o pobre, não é para o necessitado, não é para a viúva e o órfão. Não é. O Senhor falou claramente comigo. Prestem atenção. Não existe esse altruísmo. Saiam dessa mentira. Sabe quem cuida do órfão, do pobre, do necessitado, da viúva? O Senhor. E Ele nos comissiona. Ele nos comissiona a cuidar dessas pessoas. Só que muitas vezes nós nos envolvemos com tudo, menos com os interesses de Deus. Próximo. A política funciona para altos salários, viagens caras, boa comida, deleites próprios, muito dinheiro na ponta do iceberg, pouco na base. Desigualdade social não se resolverá com a política. É espírito de pobreza, é uma mentalidade nacional, é uma idolatria. A idolatria gera pobreza. Resolve com as nossas ações, orações, uma sociedade muda quando a igreja é forte em Jesus Cristo. A nação só vai se desenvolver quando verdadeiros cristãos se levantarem como verdadeiros cristãos. A nossa nação pode mudar. E nós não temos que ter preocupações, desespero, medo, porque confiamos na palavra de Deus. A palavra de Deus nos assegura segurança. Nós somos seguros. E a palavra nos exorta, não estejais ansiosos. Nós precisamos estar firmes na nossa fé, convictos de quem nós somos, do Pai que nós temos.
Próximo. Precisamos de arrependimento do roubo da mentalidade do reino. Foi muito sério. Essa primeira frase aqui, eu quero dizer para vocês, isso foi algo muito sério que aconteceu com o cristianismo nacional. Porque o que é ser cristão? Ser cristão é ser servo, é servir, é se doar, é amar. E nós precisamos nos arrepender porque essa mentalidade tem sido sutilmente roubada de nós. Satanás fez essa proposta para Jesus e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Satanás quis corromper Jesus. Satanás falou para Jesus: te darei a polis. Polis é uma palavra grega que significa as cidades. Jesus resistiu à soberba da vida. Você quer ganhar o mundo? Você quer ganhar as riquezas desse mundo? A glória desse mundo? Vai perder a glória de Deus. Você vai perder a glória de Deus, porque Deus não negocia. Ou Ele, ou nada. Então, te darei, Jesus, o governo aqui, natural de todas as coisas, porque eu estou manipulando as coisas, eu sou Satanás, e eu manipulo, eu controlo, eu domino pessoas, eu uso pessoas, e eu me vanglorio disso. Jesus diz: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E eu não quero a sua proposta. Ok? Próximo. X e Y não são bons. Compreendam essa verdade. Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Então, vamos remover este engano dos nossos corações. Eles não são bons. Quem é bom é o seu Deus, que tem te dado sopro de vida, te sustentado, te firmado, cuidado do seu casamento, dado vitórias, tantas coisas na nossa saúde, na nossa parentela, e nós não temos sido consumidos e realmente destruídos pelo amor de Deus. Por isso, a partir de hoje, vamos nos voltar totalmente para o bom, o nosso Pai. Nossa confiança, nossa esperança, nossa solução. Vamos fazer a obra de Deus, viver o reino de Deus nessa terra. Pode passar. E no encerramento dessa palavra, o Senhor me trouxe a lembrança, uma outra palavra que foi ministrada aqui. Eu ministrei essa palavra e eu acho que até a Cirlane, acho que ela lembra dessa palavra. Eu quero recordar essa palavra. Foi de uma cantora, uma jovem cantora. É uma jovem cantora de música secular. E eu estava fazendo uma pesquisa e essa canção estava chamando muita atenção da mídia. Então, a mídia divulgou bastante. E nisso eu li, interessei e achei ali algo que Deus mostrou para mim. Essa cantora, ela diz assim: sou a maldade em crise. Tenho que reconhecer as fraquezas de um lado, que nem todo mundo vê. A gente é fácil de esconder, né? Você põe uma máscara, você põe uma capa. Prestem atenção. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo, que adoece na rotina. Aí, quando eu falei sobre essa palavra, e na época, quando me impactou, eu falei, gente, essa moça, ela sofreu ali uma inspiração do Espírito Santo. Porque tem algo que nos leva a uma situação, volta lá, só um pouquinho. Tem algo que nos leva a nos tropeçar, fazer tropeçar,
é o nosso eu, o umbigo, olhar para nós mesmos, sabe, nos retroalimentar, viver a nossa vidinha, viver o nosso jeitinho. E aí ela diz: encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo. Próximo. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo. Fala de amor bonito e aponta o erro alheio. O amor, queridos. Novamente, o amor. O cristianismo verdadeiro é o cristianismo do amor. Não adianta falar do amor e ficar apontando o dedo, julgando pessoas, proclamando coisas destrutivas, liberando coisas que não edificam, porque isso não é bom. Nós temos uma função de trabalhar apenas com a verdade. A nossa função, nós não somos ignorantes das notícias, das coisas que podem acontecer, leis, nós vamos batalhar por isto, mas nós não somos propagadores de ansiedade e medo. Trabalhamos apenas com a verdade. Vim ao mundo em um só corpo, esse de 1,60 m, devo a ele estar atenta, não posso mudar o outro. Você e eu não temos o poder da nossa fala, das nossas ações, mudar qualquer pessoa. Nós só podemos mudar pessoas, situações, se a gente for a Deus por isso. Por exemplo, na aliança de casamento, problemas na aliança de casamento, a esposa não muda o marido não consegue mudar a esposa, a não ser que ela vá orar, e ele vai orar. Próximo. Vou pequena e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo à vaidade que destrói as relações. Eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Eu me dispo da vaidade que destrói as relações. Nós tivemos muitos relacionamentos rompidos, em famílias, e ficamos muito tristes. Até fizemos atendimentos, porque famílias foram realmente destruídas, não estão tendo comunhão, não fazem mais churrascos juntos. Por quê? Porque fala de um amor bonito, não vive esse amor, e agora uma vaidade que destrói as relações. Para me encher do que importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou má, sou mentirosa, vaidosa, invejosa, sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa. Sou carente, amostrada, dou sorrisos, sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira, e dói me expor assim. Dói despir-se assim. Mas se eu não tiver coragem para enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Aí eu pergunto para você, isso aqui é uma verdadeira instrução do Espírito Santo para essa moça. Porque nós só podemos nos curar, nos libertar, quando enfrentamos quem nós somos. A nossa natureza caída, a situação de pecado que tem em nós, de vaidade, a concupiscência da nossa carne, a crítica, a murmuração. Sabe, tem muitas coisas que os evangélicos estão fazendo que a gente precisa pensar. Uma piadinha, uma coisinha assim, que parece engraçadinho, mas aquilo ali tem uma coisa assim, uma pimenta, sabe?
uma pimenta, umas indiretas. Queridos, até quando nós vamos ser meninos? E ficar fazendo piadinhas e transmitindo, e vamos lá, compartilhando. Nós precisamos ter uma seriedade na nossa proposta. Temos que ter uma seriedade a respeito de quem nós somos, né? Porque eu vejo que a igreja está crescendo em termos de crescimento espiritual, amadurecimento espiritual, mas muitas pendências ainda nós temos. E essas pendências da maturidade a respeito de sermos pessoas sinceras. Você sabe o que é ser sincero? Essa palavra é sincera. Por quê? É sincera. Essa palavra significa que aquela peça de arte era sincera, não tinha um remendinho, não tapava um buraquinho, não tinha um disfarcezinho, era intacta. E ela, então, era uma estátua que podia ser vendida, uma obra de arte que podia ser vendida porque ela era sincera. Sincera. E nós precisamos operar nessa verdade, nessa sinceridade. Próximo. Um arrependimento, né, queridos? Eu quero já chamar o louvor. Essa foi só uma palavra que o Senhor me deu, que foi uma liberação profética. Eu quero dar liberdade para vocês, para me perguntar sobre essa palavra. Eu quero dar liberdade para vocês meditarem na sinceridade dos corações de vocês. É muito importante nós vivermos um evangelho pleno, genuíno. Não adianta a gente ser um ajuntamento de pessoas. Nós precisamos ser um corpo. Nós precisamos ser um corpo vivo. Um corpo verdadeiro. E quando a gente entrar num lugar que somos um corpo vivo, nós temos uma conexão. Então, nós nos conectamos. Nós abraçamos porque amamos. Nós beijamos porque amamos de verdade. Nós não evitamos estar com um na mesa ou fazer aglomeradinhos de pessoas. Nós precisamos ter uma coisa mais genuína nos nossos corações, um sorriso sincero, um amor sincero. E o corpo vivo de Cristo, na igreja primitiva, ele funcionava dessa forma. Eles tinham singeleza de coração, eram humildes, eles viviam para se doar, eles cuidavam dos outros, eles se importavam uns com os outros. Eles não tinham um pastor que era o soberano pastor, que fazia todas as coisas. Não, eles se cuidavam entre eles. Um cuidando do outro, um preocupado com o outro. E nós precisamos retomar isso, porque Deus falou da igreja de Atos para a FBCC. Eu considero, amados, que Deus tem trazido para nós uma clareza de viver as coisas de Deus. É muito passageiro. Tudo passa muito rápido. E nossos dias têm sido dias difíceis e nós temos que desfrutar da nossa espiritualidade, porque o Senhor nos agraciou com o amor dEle, a presença dEle, o espiritual dEle. Nós não vamos levar nada dessa terra, a não ser aquilo que nós vamos apresentar para o Senhor. E o que nós vamos apresentar para o Senhor será espiritual e não vai ser nada natural. Eu gosto sempre de pedir vocês para ficar desconfortável na cadeira, né? Então, eu acho importante. Se essa palavra, ela de certa forma atingiu o seu coração, eu acho que você precisa ficar na pontinha da cadeira, né? E sentar mais desconfortável. Porque abaixar sua cabeça.
Pode até diminuir a luz. Porque, amados, nós precisamos nos arrepender de ter confiado em carros e cavalos. Nós precisamos nos arrepender de ter murmurado, de ter contendido uns com os outros, de brigar, de iras, das facções. Nós temos que nos arrepender da idolatria de homens, da idolatria de ideias. Sabe qual é a ideia fantástica que Deus tem para a sua vida e para a minha vida? O Evangelho do Reino. Essa é a ideia gloriosa que Deus trouxe para mim e para você, para mudar a nossa mentalidade. O Evangelho transformador, que transformou sua forma de pensar, sua forma de viver. Essa é a vontade de Deus. Vamos viver a simplicidade do Senhor, a alegria do Senhor, o que o Senhor nos chamou para fazer. Nós precisamos sair do medo, da confusão, porque foi gerado ansiedade, antecipação de fatos que não vão acontecer. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Você confia no Senhor, você vai prosperar em meio à guerra. Nós vamos prevalecer em meio às adversidades. Nós não precisamos ter angústia para os dias vindouros. Eles não vão nos oprimir. Nós temos que nos arrepender pela disseminação de fofocas, palavras torpes, a competição, a espiritualidade doentia, o orgulho espiritual oculto. Nós precisamos, porque a igreja precisa de quebrantamento. Sem quebrantamento nós não teremos o avivamento, que é a onda que está para chegar. E essa onda, você tem que participar dessa onda, porque o Senhor tem falado que vai derramar sobre nós uma presença muito poderosa, mas nós precisamos ter posicionamento. Chorei, laba, 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 chore, canta, laba, las. Rere, laba, lá, ere, cachorro, laba, laba, lá. Pai, oh, chorei, laba, 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 lá. Pai, nós estamos diante de Ti. Pai, diante do Teu imenso amor, inundando totalmente na Tua presença. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está nos exortando. O Senhor passou por mim essa exortação. E eu Te louvo porque o Senhor ama aquele que o Senhor corrige. E eu sei que nós somos amados. Obrigada, Senhor. E Pai, limpa-nos agora. Venha, Espírito Santo, com a Tua presença tão poderosa. Tira esses sentimentos tão danosos dos nossos corações. Remove de nós, Senhor, essa mentalidade que veio sobre as nossas mentes. Oh, Senhor, rejeitamos essa atmosfera de ansiedade, de medo, de angústia. Ora, labachora, labalaba, labalaba. Pai, a Tua igreja Te ama, nós Te amamos. Perdoa, Senhor, porque erramos. Oh, ele labachora, labalaba, labalaba, labachora, laba. Ele labalaba, 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 oh, só o Senhor pode nos dar vida. Oh, Jesus, onde me esconderei? Ora, labachorei, labalaba, labalabachorei, laba. Senhor, remove a obstinação dos nossos corações. Oh, a desobediência à palavra. Oh, remove o entendimento torpe.
Limpa a tua igreja. Espírito Santo, passa as tuas águas aqui em nosso meio. Limpa, dê a liberdade com teu fluir, a tua presença de fluir. Senhor, opera em nós, Senhor, um milagre hoje. Ensina-me a ouvir o teu coração. Então inunda-me com teu Há uma dor no teu coração a respeito desse momento. Eu sinto a dor do teu coração. Eu sei que o Senhor está chorando por isso. Atrai meu coração a ti, Senhor. O Senhor ama os homens. O Senhor ama o teu povo. E o Senhor não quer que nenhum se perca. Senhor, nós oramos por todos. Todos, Senhor, que são teus. Que o Senhor resgate. Que o Senhor traga. Que eles venham para viver a vida que o Senhor tem para eles. Que haja um resgate poderoso, Pai. Perdoa-nos, Senhor, porque nós temos nos alimentado de uma comida podre. Oh, chorelabalaba, chore, canta labalás. Herelabalaba, chore, canta labalás. Organicamente, o Senhor está dizendo, uma comida podre que fez mal e que trouxe danos de saúde emocional e espiritual. Parem de se alimentarem de informações da internet. Alimentem-se da palavra. Se limpem dessa sujeira. A ti, Senhor. Nós queremos, Pai, nossos corações totalmente ligados a Ti. Nós desejamos isso. Agora mesmo, Senhor, nós cortamos os laços da impiedade que nos cercaram, que trouxe confusão. Nós dizemos, saem da nossa presença. Laços sejam desfeitos, laços sejam quebrados, cadeias sejam quebradas e rompidas agora. Chore labalabalabalabalabalás, chore labalabalás, here canta labalaba, chore labalás, here labalabalabalabalabalaba, chore, here canta e labalás. Envolve-nos, Senhor. Envolve-nos, Senhor, com a Tua presença curadora agora. Nós precisamos da Tua cura. Oh, Senhor. A Ti, Senhor. Move-me com teu amor. Você já pode cantar. E usa-me para o teu louvor. Ensina-me a ouvir o teu coração. Senhor, nós queremos ser como Ti. Nós desejamos isto. Perdoa, Senhor, nós queremos o Senhor. Perdoa-nos, Senhor, nós Te desejamos. Nós Te desejamos muito. E queremos muito que a Tua vida venha para nós agora. Atrai meu coração a Ti, Senhor. Pode vir. Move-me
Vamos. Ensina-me a ouvir Bora lá. o teu coração. Ajuda nós aqui em cima. Ei. Então inunda-me com teu amor, transforma-me com teu amor, atrai meu coração a ti, Senhor. Move-me com teu amor e usa-me para o teu louvor. Ensina-me a ouvir o teu coração. Eu me esvazio, Senhor. Me leve em teus braços de amor. Se veja recostando a sua cabeça no peito de Eu Jesus. me esvazio, Senhor.